E isso tem que ser de interesse dos professores, porque as crianças que chegam à escola, os jovens, né, os adolescentes, eles estão inseridos nesse novo contexto, né? É a chamada geração X, né? É uma geração Z que vem aí também, que tem novas lógicas, nova linguagem, né? Isso corresponde também a um mundo real, né, onde algumas mudanças estão ocorrendo, né, de deslocamento de força de trabalho de uma área para outra, né, e de formas de trabalho que estão se transformando, mas o trabalho está aí, porque o trabalho humano ele tem a ver sempre com a sobrevivência humana, qualquer que ele seja, mas é uma nova forma de trabalho. Então essa questão deve estar na preocupação dos professores, porque eles têm que mudar um pouco a sua linguagem, mudar um pouco a forma como eles trabalham com os seus alunos, eles têm que criar umas situações que motivem esses alunos a partir de colocações de problemas, né, ou de projetos que busquem soluções para algumas perguntas. Ou seja, eles têm que usar métodos muito mais ativos do que tradicionalmente se utiliza nas escolas, né? A aula como a gente diz, de saliva e giz está ficando para trás. Nós precisamos ainda do apoio de lousa, do apoio de referências, né? Mas o modo de agilizar os conhecimentos, primeiro, é um modo mais ativo no sentido da proposição de situações, problema que o aluno tenha que investigar pela sua curiosidade. Segundo, pelo substrato que o professor pode dar para esses alunos de conhecimento, para ele interpretar soluções para esse problema, né? E as formas de aprendizagem, que também se diferencia, uma forma mais integrada. Você não aprende fragmentariamente, você aprende em função de alguma finalidade. Hoje nós temos um público de crianças ativas dentro da escola. Então o que nós temos que pensar é que não existe mais a antiga forma de se pensar a sala de aula em que o professor é detentor de um conhecimento e que o aluno é aquele que vai para a instituição para receber um conhecimento. Temos que estar atentos que as informações que as crianças nos trazem são importantes para o desenvolvimento dos conteúdos do dia a dia da escola. As crianças nos trazem, no meu caso que leciono matemática, várias informações que podem contribuir e fazer com que elas interajam com maior afetividade dentro do processo educacional. Então, o professor hoje tem esse papel de resgatar o aluno para dentro da sala de aula e fazer com que ele esteja cada vez mais colaborando e contribuindo para o conhecimento de todos. A questão importante hoje na educação é que nós atendamos pelo menos 4 coisas muito importantes, especialmente quando nós lidamos com as crianças do ensino fundamental tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E o que eu digo também pode se referir à educação infantil fazendo as devidas adequações, né? Eu penso que a escola está ligada diretamente com a questão do conhecimento. Eu entendo então que o lugar da escola é que a gente favoreça às crianças o acesso ao conhecimento, visando o desenvolvimento das capacidades intelectuais das crianças e o desenvolvimento da personalidade, né? Então, se eu fosse resumir as funções que eu atribuo à escola, elas estão ligadas então a essa questão. Então, é o conhecimento, mas não é o conhecimento em si mesmo, né? Quer dizer, é o conhecimento que ajude a desenvolver o pensamento das crianças. Eu estou preocupado com que a escola ajude as crianças a aprender a pensar. E as crianças aprendem a pensar com os conteúdos. Evidentemente que se você pegar a educação infantil,
Você não vai ensinar conteúdos pesados, né? O português, a matemática, né? A criança na educação infantil há de ter outras formas de a criança ter acesso ao mundo, não é? Ao mundo da ciência, ao mundo da cultura, pelo brinquedo, pelo jogo, né? Então, as 4 coisas que eu queria dizer são as seguintes. Primeiro, que se a questão da escola é a questão do conhecimento, os professores fazem bem para as crianças e para os jovens se elas dominarem bem a matéria que estão ensinando. É necessário, portanto, o domínio do conhecimento, o domínio da matéria que a criança está aprendendo, né? E que o professor está ensinando, né? A segunda coisa é que os professores precisam saber como é que as crianças podem aprender melhor a sua matéria, não é? Quer dizer, é a questão pedagógica propriamente dita. Você não passa a matéria, você não transmite matéria, não é? Você tem que colocar a criança numa atividade de estudo, você tem que ter um procedimento didático, você tem que ter um modo pelo qual as crianças vão aprender esse conteúdo, né? A terceira coisa importante é que você precisa saber quem é a sua criança, quem é o seu aluno, quais são as características individuais, as características psicológicas, as características sociais, né? Você tem que saber quem é o seu aluno, quais são os motivos que as crianças têm para o estudo e que motivos você vai criar no aluno para que ele se aproxime do estudo e que as matérias tenham significado para ela, não é? E, por fim, a quarta coisa é a fundamental que os professores hoje tenham sensibilidade para aquelas práticas socioculturais que as crianças vivem na sua família, na sua comunidade e nas mídias, não é? Quer dizer, eu chamo isso de práticas socioculturais. Toda criança, todo jovem vive numa realidade, numa família, vive num contexto social e cultural. Esse contexto social e cultural inclui aqueles valores, aquelas práticas da vida cotidiana e incluem também o mundo das tecnologias digitais, o mundo da informação, o mundo da comunicação, não é? Então, uma professora, um professor hoje, a quarta coisa que eu acho básica é que este conhecimento que eu estou dizendo aqui, as práticas socioculturais, para você ensinar matemática, ciências, ensinar, para alfabetizar as crianças, você precisa partir das condições sociais, culturais e materiais concretas dessa criança, para você fazer um caminho que vai daqueles conceitos cotidianos que a criança vivencia para os conceitos científicos e dos conceitos científicos voltar para a realidade cotidiana, onde ela pode ir lá entender melhor o seu mundo, a sua realidade. É isso que eu entendo como sendo hoje 4 características básicas de uma professora, de um professor. Eu trabalho já há muitos anos com educação, aproximadamente uns 55 anos. Eu já fui professora em todos os níveis de ensino e cheguei à universidade em 1988. A minha luta pela inclusão tem a ver com os resultados das minhas pesquisas. Eu trabalhei muito tempo em educação especial de pessoas com deficiência intelectual e pesquisei o desenvolvimento da inteligência dessas pessoas. E as minhas pesquisas e as pesquisas dos meus alunos de doutorado e de mestrado, eles se voltam não exclusivamente a questões ligadas à deficiência intelectual, mas à diferença das pessoas em geral. E, nesse sentido, eles encontram muita ressonância no trabalho deles na inclusão escolar. Inclusão como uma escola para todos, não exclusivamente a inserção de pessoas com deficiência na escola.
É um trabalho muito bonito, nós temos buscado formas de não só explicar a importância da inclusão para a educação em geral, como também estamos entendendo melhor a questão da formação dos professores, não é? Porque a formação dos professores ainda, ela não trata da diferença de todos, ela trata da diferença de alguns. E isso tem atrasado enormemente o desenvolvimento de práticas pedagógicas e da compreensão do que é educar no mundo de hoje. Educar sem preconceito, sem discriminação, educar para um entendimento melhor do ser humano e na democracia. Então é isso que eu tinha que dizer a vocês. Bom, eu acredito que a conscientização dos professores em pensar que o aluno ele não é simplesmente a deficiência, que pode ter eficiências, explorar o potencial daquele aluno. No caso, eu que sou deficiente visual, é uma ausência apenas visual, mas tem outras formas, né, de possibilitar que o conhecimento chegue até aquele aluno, através da oralidade, através do tato. Inclusive, assim como esse canal é voltado para exatas, né, um canal que discute a matemática, eu sempre tive êxitos, sempre não. Eu frequentemente tinha êxito com os professores de exatas, de matemática. Teve situações extremas, né, de professores que adaptavam materiais, né, levavam até arame para a sala de aula, fazia muito trabalho manual para que eu pudesse aprender gráficos, né, estava sempre oralizando o que estava no quadro, que números que eles estavam falando. Mas eu também tive professores que foram mais resistentes e que não se adaptaram. Então vai muito da pessoa, vai muito da consciência, de abrir o coração para possibilitar que o conhecimento chegue até aquele aluno. E um dos passos muito importantes é o professor chegar no próprio aluno e perguntar como que a gente pode trabalhar juntos, né? Às vezes tem muitos professores que se fecham para isso, até por causa da nossa cultura, né? Agora que as pessoas com deficiência estão chegando na universidade, a inclusão ela é muito recente, então de certa forma, entre aspas, as pessoas com deficiências estavam escondidas, estavam segregadas, então agora que elas estão se socializando, então muitas vezes os professores eles desconhecem a realidade desse aluno até por falta de convivência, né? Na formação não tem informação sobre esse aluno. Mas eu acredito que é possível sim, na integração, o professor saber lidar com aquele aluno. Às vezes assim, eu não tenho formação, eu não sou preparado, mas é a interação que vai possibilitar isso aí. O Ciranda da Arte, o grupo veio aqui apresentar, é um dos nossos grupos que trabalham com pesquisa na área de música, que foi o Ciranda da Gente, que trouxe um repertório que eles desenvolvem na escola, leva para os alunos, né? E de forma que a arte é pensada na Secretaria de Educação não só no campo da música, mas em todas as áreas. E nisso o Ciranda ele busca essas reflexões, pesquisas no campo da arte e educação, que promove o ensino de arte de maneira diferente do que é simplesmente fazer arte. Ele vem promovendo, né, a reflexão, desenvolvendo o pensamento crítico dos estudantes por meio das suas propostas. Enfim, o que a Secretaria de Educação de Goiás pensa acerca da arte na escola é fundamentalmente voltado para o desejo de construir no estudante, que os estudantes se constituem
a partir de seus desejos de aprendizagem, né? E muitas vezes a gente vê uma escola enfadonha, né, que não motiva o estudante. E eu parto do princípio que a gente aprende aquilo que a gente quer aprender. Então, para a gente querer aprender, é preciso que haja uma relação afetiva em todos os aspectos. A relação afetiva com a escola, a relação afetiva com o professor, a relação afetiva com aquilo que está colocado, né, nos conteúdos escolares. Então, a afetividade, eu entendo a afetividade nesse campo da formação humana de igual forma, de igual importância com outros processos da formação da pessoa. E a nossa pesquisa, ela vai nesse campo, né, da formação integral da pessoa, onde a aprendizagem, o cognitivo não é mais e nem menos importante do que a afetividade, do que a pessoa em si, o seu corpo, o seu modo de ser, o seu modo de se constituir no ambiente escolar e fora do ambiente escolar. E esse encontro aqui de licenciaturas, né, que está pensando a escola, pensando a educação básica, que está discutindo o que a escola está promovendo hoje, ele é muito importante, né, porque os professores precisam estar juntos. É um conhecendo o trabalho do outro, um motivando a partir da motivação do outro, porque os afetos são constituídos assim, né, dos encontros de corpos. Então, o encontro de corpos dos professores de uma rede, tanto estadual, quanto municipal, quanto rede privada, o encontro dos professores é fundamental para que haja essa motivação, que ninguém põe a motivação em ninguém. A gente se motiva, a gente emerge de dentro da gente o desejo de fazer diferente, de ser o melhor professor, de compreender melhor nossos estudantes, de entender que esse momento da vida dos estudantes na escola é um momento fundamental de construção de aprendizagens que tem que servir para alguma coisa na vida desses estudantes, né? Muito chato quando a gente ouve, a gente mesmo que teve uma educação às vezes muito arraigada, muito tradicional, muita coisa a gente estudava sem entender para que era aquilo. E aquilo às vezes não fazia sentido para a gente. E hoje esses encontros, as palestras, as pesquisas que são mostradas, elas vêm, né, para fortalecer os afetos, fortalecer as experiências uns dos outros e amalgamar, né? Porque acho que a gente está no momento, no nosso contexto nacional, que os professores precisam segurar mesmo a mão do outro, uns dos outros, né? E seguir em frente, caminhar adiante e construir, porque a gente está dentro da escola, está com a criança, está com o jovem, e é ali que a gente tem que construir uma nova personalidade, né? Que serão as pessoas do futuro, que serão as pessoas que vão mudar a forma de ser, de pensar, de ser, de viver, né? Neste país tão conturbado, tão complicado, tão cheio de tristezas. E o que a gente quer é alegria para todos, que todos busquem realmente serem felizes, e a felicidade, ela vem dos afetos. E a palavra afeto é o que marca, para mim, a minha vida. O projeto começou com a seleção dos integrantes da equipe, né? Foi mais uma gincana com a seleção, pra falar a verdade, para escolher os membros que iam participar. Até porque todo ano a gente tem que renovar a equipe, porque os integrantes atingem a faixa etária, que infelizmente é de 16 anos, então a gente não pode continuar na competição. Depois dessa seleção a gente foi para análise do problema do torneio, na temporada desse ano.
que era Into-Orbit, né? Que é problemas que os astronautas sofrem no espaço em viagens de longa duração, que são de 1 ano ou mais. E a gente pesquisando mais sobre os problemas, a gente encontrou que lá no espaço os astronautas não sentem o sabor do alimento. E pesquisando mais sobre, a gente encontrou que os astronautas utilizam a pimenta diretamente na comida para ter alguma sensação ao se alimentar. Só que fazer isso não permitia com que ele sentisse o real sabor do alimento, só permitia que ele sentisse o ardor da pimenta. E a partir disso, descobrimos então que nesses alimentos, na pimenta, por exemplo, a gente tem a propriedade chamada de capsaicina. E essa propriedade que vai dar a ardência da pimenta e que vai fazer a desobstrução das vias nasais do astronauta. Aí a gente também pesquisando um pouco, descobrimos que os astronautas utilizam chiclete já no espaço, mas com um conceito mais de recreação e não como um medicamento. Então a gente uniu o útil ao agradável e fez esse chiclete de pimenta para tornar a alimentação dos astronautas um pouco melhor, para que eles tenham um rendimento melhor no espaço e possam trazer novas descobertas para a gente. Se possível na Lua, né? Ou até mais. Porque é uma experiência muito nova, eu acredito que para todos nós, porque a maioria nunca nem tinha saído para o exterior e por causa desse projeto a gente conseguiu passar pela etapa nacional e chegar na internacional e ainda conseguir conquistar o primeiro lugar na internacional e continuar levando esse projeto para frente, né? Já com a patente que estamos fazendo. Outra coisa que a gente quer fazer também é lançar o projeto em algumas feiras de ciência que tem como objetivo fazer testes no ambiente de microgravidade, que é onde o chiclete deve atuar, para ter certeza que o chiclete vai ter o rendimento que a gente já espera no espaço, para que os astronautas possam realmente utilizar ele algum dia para melhorar o trabalho deles lá.